A paz do Senhor Jesus para todos. Peço que se inscreva nesse canal e deixa o seu like. Eu estarei lendo um versículo da palavra de Deus que se encontra em Romanos, versículo 1, onde o apóstolo Paulo nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A súplica de Paulo para os crentes em Roma foi e é hoje a súplica para os cristãos no tempo presente. Um reconhecimento da compaixão de Deus, demonstrada na cruz do Calvário. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 Coríntios 5:21, que nos diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 1 Pedro 1:13 ao 23, nos exorta a cingir os lombos. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformem aos desejos que antes tinha na nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga justamente a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, já que tendes purificado a vossa alma na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. De coração amai-vos ardentemente um ao outro, tendo renascido não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. A palavra de Deus é tudo isso, ela é viva. Quando Paulo ele faz essa exortação, esse rogo para sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional, ele nos exorta a realmente receber o conhecimento do Espírito Santo. E para tanto, nós olharmos para a palavra, para o sacrifício de Jesus, para aquilo que ele fez na cruz do Calvário, e nos deixar cingir os nossos lombos do entendimento. Isto é, adquirirmos os conselhos de Deus, termos uma visão nova, empolgante, não empolgante pela razão humana, mas empolgada pela iluminação do Espírito Santo, porque sem a qual nós não conseguimos pôr em prática a palavra. Somos dependentes inteiramente do Espírito Santo para que possamos realmente viver de acordo com a palavra de Deus. A transformação, ela não se dá por esforço humano. A transformação, ela se dá a partir da ação do Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia, que nos leva ao conhecimento da palavra. A razão por si só não consegue trazer mudança.
pode trazer uma ideia de positivista, uma ideia de decisões humanas, ou até moralista, moralizadora, mas somente a fé, pela iluminação da palavra, e a partir daí que nós conseguimos realmente nos colocar à disposição, isto é, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que ao atentar às misericórdias de Deus possamos ser quebrantados e, como o apóstolo Pedro ensina, desejarmos afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Nós temos que ter a mente transformada, a mente mudada. Paulo, ele diz em Romanos, no versículo 2, ele diz para nós não se conformar. Isso é um culto com sabedoria, com um sacrifício vivo, agradável, no qual a nossa racionalização não seja o que produz o entendimento, pois os nossos pensamentos é limitado. E ofereceremos um culto carnal com palavras que não produzem frutos espirituais. Pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual entende tudo e de ninguém é discernido. Quando Paulo fala do homem natural, ele fala do homem que não tem conhecimento das coisas do Senhor, que não nasceu de novo, que não tem os frutos do Espírito. Mas até mesmo nós, como cristãos, se não tomarmos cuidados, cauterizamos a nossa mente e nos deixamos novamente perdermos para as coisas espirituais. Por isso a exortação de Paulo, para que nós estejamos atentos a isso. Não somos homem natural, somos homem nascido de novo. Então temos que viver como tal, desejando ardentemente as coisas do Senhor. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Então, os passos em relação às coisas espirituais não parte da nossa razão, ela parte da iluminação do Espírito. Se nós deixarmos o Espírito Santo iluminar o nosso entendimento e nos guiar na verdade, como afirma João 16, 13 e 14, Jesus dizia: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Ele nos ensinará a oferecer um culto com entendimento renovado, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E Romanos afirma: vivificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o principal, é ele que deve iluminar o nosso entendimento. É a partir da iluminação do Espírito Santo e da sua orientação que nós podemos ter a mente renovada e assim oferecer um culto vivo, realmente agradável a Deus. Romanos, ele diz 8, verso 10 e 11, ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo Espírito em que vós habita. Então nós temos vida. Essa vivacidade em nós não é fruto de nós mesmos. Ela é a habilitação a partir da palavra de Deus. Ela deve ser a habilitação a partir da palavra de Deus. Enquanto for a habilitação, essa capacitação a partir da palavra de Deus, essa vivificação a partir do Espírito que habita em nós, os nossos cultos serão cultos com entendimento,
Os nossos cultos serão cultos com sabedoria. Provérbios 3, 13 ao 23 diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Mais precioso do que joias, e nada do que possa desejar é comparável a ela. Louvado seja Deus. Então, os nossos caminhos têm seus caminhos firmados a partir do Espírito Santo. Não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação do entendimento. Versículo 2 de Romanos 12. Pois uma das grandes dificuldades é a mudança de entendimento. Pois mudar é tomar novas atitudes, que muitas vezes desagrega valores antigos, que muitas vezes traz desentendimento de cunho social, familiar e até religioso. Toda mudança produz essas coisas. Sempre vai haver os contratempos, sempre vai haver aqueles que são pós, aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Isso dentro do cunho religioso, dentro da igreja, dentro da família. Porque é mudança. Mudança não é uma coisa fácil. Jesus nos exortou que quem quiser ser discípulo dele tem que renunciar. E ninguém renuncia àquilo que é desagradável. Aquilo que é desagradável é fácil. Nós temos que estar dispostos a renunciar àquilo que muitas vezes está nos favorecendo, está satisfazendo-nos carnalmente, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E muitas vezes nós temos que desagregar esses valores. Isso vamos terminar muitas vezes machucando alguém, vamos terminar muitas vezes ferindo alguma situação para realmente seguir e mudar o entendimento. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. E ele diz: não pensei que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. E quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não se segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perde-la. Quem perde a sua vida por amor de mim, acha-la. Quando Paulo fala de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, nos remete a diversas ofertas que o crente judeu ofertava para o Senhor, apresentando ao sacerdote. E este, por sua vez, ofertava diante de Deus, porque apontava para o Cordeiro de Deus. João 29, o Cordeiro puro. Gênesis 3, 21, quando Deus ali matou o Cordeiro e vestiu a Adão e a Eva, né, com aquela pele de cordeiro, apontando para Jesus. Então é inaceitável diante de Deus uma oferta mal, um culto carnal, um culto que não seja com entendimento, um culto que não seja racionalizado a partir do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo. Malaquias 1,7, verso 8, os crentes judeus estavam oferecendo sobre o altar pão profano. E diziam que estamos havendo profanado. Estavam desprezando a mesa do Senhor, pois estava oferecendo um animal cego. E Deus exortava: oferece isso para o teu governador, para o teu príncipe, para ver se eles aceitam. Então, Deus é um Deus puro. O nosso culto tem que ser um culto agradável ao Senhor, um culto com entendimento. Que eu e você possamos estar sempre de bom grado, oferecendo a Deus conscientemente esse culto voluntário com entendimento. Um culto em que realmente deixa Deus feliz. Porque para nós ofertar a Deus um culto com entendimento, tem só mediante a fé em Jesus Cristo. E essa fé tem que ser a fé viva. Mas uma fé que gera frutos de adoração, de louvor, de gratidão. Pedro nos exorta para cingir o lombo do entendimento e ser sóbrio
e esperar inteiramente na graça que nos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não se conformar com os desejos que antes tinha em nossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja Deus. Essa obediência é um sacrifício da fé, que gera frutos espirituais. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos aos outros e invejando-nos uns aos outros. Louvado seja Deus, que o nosso culto seja realmente agradável a Deus e que nós possamos realmente, com toda convicção, glória a Deus, oferecer a Deus um sacrifício agradável. E assim o Senhor será glorificado na nossa vida. Que Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém.